Olá, o programa Análise Direta de hoje vem falar da diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro, o congelamento de óvulos e a doação de sêmen. Realizar o sonho de ter um filho nem sempre é tão simples. Casais que enfrentam dificuldades muitas vezes recorrem a tratamentos para engravidar. Hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o especialista em reprodução humana assistida da Clínica Matrix, Dr. Marcos Moura. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Para começar, vamos falar da diferença então. Qual é a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro? Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Essa questão inseminação e fertilização, habitualmente existem muita confusão mesmo porque são nomes bastante utilizados. A inseminação é a colocação do sêmen na cavidade uterina no momento que a mulher está ovulando, enquanto que a fertilização in vitro, fertilização significa o encontro do óvulo e do espermatozoide, in vitro porque não é in vivo, é feito no laboratório. Então, fertilização in vitro é pegar o óvulo, espermatozoide, fertilizar o óvulo e transferir o embrião. Então, veja, a inseminação é colocar sêmen no útero, é um processo que a gente classifica como de baixa complexidade, é mais simples. Já a fertilização envolve mais tratamento laboratorial, então é um processo de alta complexidade. Os dois casos são reprodução humana assistida? Os dois casos são reprodução humana assistida porque está havendo a assistência por parte do médico. A fertilização in vitro, o que antigamente era mais conhecido como bebê de proveta, é a mesma Exato. coisa? Bebê de proveta é a fertilização in vitro. E em quais casos a mulher, o homem, eles vão procurar as clínicas para fazer a reprodução assistida, a fertilização ou a inseminação? A gente tem que entender que infertilidade conjugal ela ocorre quando o casal está tentando engravidar há mais de um ano e não consegue. Você veja que não necessariamente você deva ter sucesso em termos de gestação natural no primeiro mês, mas decorridos um ano e não havendo a gestação, há necessidade de iniciar as investigações. Então a recomendação é a mulher procurar o seu ginecologista, o homem procurar o urologista. E a grande maioria das causas de infertilidade, elas são resolvidas no consultório do ginecologista. Quando os tratamentos mais simples não surtem efeito, aí é que entra a reprodução assistida, que são esses tratamentos de inseminação e fertilização. Quais são os problemas mais comuns que impedem a mulher de engravidar? As causas de infertilidade, de um modo geral, elas são bilaterais. Cerca de 1/3 das situações de infertilidade se devem a causas femininas, 1/3 causas masculinas e 1/3 em ambos os casos. Das causas femininas, a mais comum, a mais frequente, é a dificuldade de ovular, ou seja, a anovulação. A mulher não ovulando, ela não engravida. Uma outra causa bastante comum na infertilidade são as causas tubárias, ou seja, alterações nas trompas. Dessas causas tubárias, a que promove alterações nas trompas são sequelas de doenças sexualmente transmissíveis e endometriose. Então, a endometriose é hoje uma causa muito importante de infertilidade feminina. E dos homens? Dos homens, ou seja, a baixa produção de espermatozoide, ela geralmente acontece secundária a algumas alterações testiculares. As causas testiculares são as mais frequentes. Seja sequelas de infecções, das infecções a mais comum é a cachumba, que leva a uma orquite, traumas testiculares e recentemente uma grande porcentagem, por incrível que pareça, vasectomia. E um arrependimento? Arrependimento. Arrependimento, sim, e aí sim. vai fazer. E é reversível? Ou depende do caso? A vasectomia, sim, ela é reversível, mas a reversibilidade nem sempre acontece, nem sempre é 100%. A reversão cirúrgica, ela está bem indicada em casos em que a mulher é jovem, ou seja, faça a reversão e depois se tenta naturalmente. Porque existe uma questão importante, Renato, que é a questão da qualidade dos espermatozoides. Depois de um certo tempo de vasectomia, há produção no homem de anticorpos anti-espermatozoides. Então pode haver a reversão,
haver espermatozoides no ejaculado, mas a qualidade não ser aquela adequada, por uma questão de produção de anticorpos. Então, normalmente, quando o casal vai procurar uma clínica, ele já chega depois de meses, um ano, tentando engravidar, já Sim. mais impacientes, né, para conseguir ter o filho, né? Aí a clínica também tem que lidar com esse lado psicológico dos pais tentando ter o filho. Você veja que o casal, primeiro ele tenta engravidar naturalmente, então ele tenta em casa. Não deu certo, ele quer ir num ginecologista e ter um resultado também rápido. Não deu certo, ele procura a clínica, ele já está nas últimas etapas. Então, geralmente, o tratamento do casal, ele é um tratamento diferente do tratamento de um casal habitual, de uma doença habitual. Ou seja, são pessoas que chegam para a gente fragilizadas, ansiosos, procurando uma solução para um problema que eles já estão vivenciando há bastante tempo. E é comum também um casal procurar a clínica desejando ter filhos na esperança de salvar o casamento, um casal que está enfrentando problemas lá no casamento e quer transferir isso para a clínica? A gente tem que ter o cuidado e a perspicácia de, quando conversa com o casal, de você avaliar realmente qual é o grau de comprometimento deles. Eu digo que quando um casal procura filhos, se eles estão unidos, se eles estão procurando um propósito único, se eles se amam, o filho vai aproximá-los mais ainda. Mas se a procura é por filhos para tentar salvar o casamento, como você disse, o resultado final não vai ser bom. Então, quando a gente percebe essas situações, a gente tenta encaminhá-los para uma ajuda psicológica, uma ajuda do casal antes de fazer o tratamento. E fazendo o tratamento, nem sempre se tem a garantia de que vai ter o sucesso? Infelizmente não, Renato. Infelizmente, certeza a gente não tem. Mas veja que quando a gente fala em sucesso de tratamento, por exemplo, de fertilização, nós estamos falando de sucesso em um ciclo, em um mês de tratamento. Ou seja, é um mês que o casal faz o tratamento e está procurando o resultado final. Casais normais, que estão tentando engravidar, normais, a chance de sucesso em um mês é 18% a 20%. Então, casais normais, a possibilidade de sucesso ela já é baixa. Quando você procura uma fertilização, você tem uma média de sucesso de 50%, é baixa, mas ela é muito maior do que um casal normal que está tentando engravidar naturalmente. E o número de fertilizações in vitro de 2011 para 2016 aumentou 147%, mais que dobrou em 5 anos, né? A gente tem até esse número, de 13 mil foi para 33 mil em 2016. O que ajuda a explicar esse número maior de fertilizações? Eu creio que o número de aumento de casos de tratamento de fertilizações é primeiro pelo perfil de quem procura o tratamento. A principal razão de tratamento de fertilização in vitro está relacionada à idade da mulher. E a mulher ela está procurando engravidar cada vez numa idade maior. E com o avançar da idade, há um aumento nas dificuldades para se engravidar. Uma delas nós comentamos anteriormente, que é a endometriose. Naturalmente, até que idade é de se esperar que a mulher consiga engravidar? O ideal é que a mulher engravide até os seus 35 anos. Depois dos 35 anos, a gente já começa a observar uma diminuição na qualidade dos óvulos e, consequentemente, uma diminuição nas chances de sucesso. Lógico, nós podemos ter gestações aí com mulheres com 40 anos de idade, mas a chance de sucesso ela diminui bastante. Em 2017, no finzinho de 2017, o Conselho Federal de Medicina aprovou novas regras na medicina reprodutiva no Brasil. O que mudou? A última regra é de 2015, foram 2 anos de diferença, né? O que mudou? Houve uma mudança substancial nessa última resolução. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina ele tornou mais clara. Então, por exemplo, a doação de óvulos hoje ela é feita também em mulheres que não estão necessitando fazer tratamento para engravidar. Ela regulamentou a questão homoafetiva. Então, ela deixou as orientações bem mais claras. Antes, então, da resolução,
só conseguia congelar óvulos, doar óvulos, a mulher que queria fazer o tratamento. Você tocou no outro ponto importante. A questão de doação de óvulos, sim, antes só podia doar óvulos a mulher que precisasse de fazer tratamento de reprodução. Hoje, uma mulher pode doar óvulos de uma forma voluntária, assim como o homem doa sêmen. E o outro ponto é o congelamento, porque também antes se congelava óvulos as mulheres que estavam em tratamento. Hoje, uma mulher pode congelar óvulos para serem utilizados futuramente. É a tal preservação de fertilidade. E essa possibilidade de doar óvulos melhora, por exemplo, a procura por óvulos, que as clínicas talvez enfrentassem esse problema antes? Nós não temos ainda essa resposta, né? Ou seja, porque como isso é bastante recente, isso foi de final de 2017, mas eu acredito que sim, ou seja, que a gente tenha pessoas que estejam querendo doar óvulos de uma forma voluntária. Teve uma mudança também num período para descartar o material que foi doado, de 5 para 3 anos. Representa algum avanço? O que significa isso? Na verdade, o Conselho Federal de Medicina ele foi bastante coerente, vamos dizer assim, né? Porque até 2017, os embriões eles poderiam ser doados para pesquisa depois de 3 anos e poderiam ser descartados depois de 5 anos. O que o Conselho fez foi abaixar a idade do descarte, não de 5, mas sim agora 3 anos, ou seja, junto com a doação para pesquisa. E para buscar a reprodução assistida, é necessário, obrigatório, que o casal não consiga ter filhos. O homem infértil, a mulher não consegue engravidar. Não existe outra alternativa. Uma pessoa que pode engravidar, mas prefere fazer a fertilização in vitro. Não, a procura é sim por casais que não podem ter filhos, ou seja, que estão tentando naturalmente, não conseguem, e aí é que as clínicas de reprodução são a sua opção, sua alternativa. Como que funciona em outros países essa regra sobre quem consegue engravidar? Em outros países existe uma variedade muito grande em relação às normas de outros países. Existem países que são bem mais liberais. A Espanha é um país bastante liberal no tocante à doação de óvulo, doação de sêmen. Na questão de barriga de aluguel, né, o útero de substituição, a Índia e o Paquistão também são bastante liberais. Você pode comprar, vamos dizer assim, ou alugar uma barriga. A questão de doação de óvulos, existem países onde você pode comprar óvulos. Do mesmo modo que você compra sêmen, você compra óvulos. Existem países que são mais restritivos, que, por exemplo, restringe o número de embriões. A Inglaterra ela restringe um número de embriões de 1. Número de tentativas que o Estado autoriza também são mais restritos. Mas o Brasil ele está, vamos dizer assim, no meio termo. Você começou a falar das mães barrigas de aluguel. A gente vai para o intervalo, eu queria voltar no próximo bloco detalhando sobre mudanças de regras sobre barriga de aluguel. A gente está falando de reprodução humana assistida. Nosso entrevistado é o Dr. Marcos Moura, especialista em reprodução humana assistida. Você pode nos acompanhar, mandar mensagens, comentar pela nossa página Programa Análise Direta no Facebook e a nossa página também no YouTube. E pode mandar mensagens pelo WhatsApp, o código é o 11 99 224 7760 com o código 55 se você nos acompanha de fora do Brasil. A gente vai para o intervalo e volta já. O programa Análise Direta está de volta. A gente está falando de reprodução humana assistida, fertilização in vitro, inseminação artificial. E a gente encerrou o primeiro bloco falando de barriga de aluguel. E eu queria até retomar essa conversa, doutor Marcos Moura. Barriga de aluguel, o senhor até citou em alguns países a mulher que cede a barriga na gestação pode até ser remunerada. Existem países que isso é permitido. Aqui no Brasil, apesar do nome barriga de aluguel, não existe essa possibilidade. Não, aqui no Brasil, inclusive, esse termo barriga de aluguel ficou um termo bastante esquisito, né? Você estaria não é aluguel. Aqui no Brasil ele é bem restrito a parentes, ou seja, a mulher que não consegue ter filhos por um problema uterino, ela pode colher seus óvulos, fertilizá-los e transferir para a barriga de um parente.
Alguns países como a Índia, Tailândia, acho que o Paquistão, você pode alugar a barriga. Então você vai para esse país e lá você faz todo o procedimento e deixa o seu bebezinho lá na barriga de uma dessas. Inclusive tem pessoas. casos de celebridades, atrizes, modelos que procuram uma barriga de aluguel em outro país para não engravidar, né? Não ter o tempo da gestação. É estranho, mas sim. Aí sim. tem a questão ética também que pode se discutir, Sim, né? mas nesses outros países essa liberalidade existe, sim. Já no Brasil, não. No Conselho Federal de Medicina, que é uma das regras que ele mudou ano passado, ele deixa bem claro quem é que pode receber um embrião. E quem que pode? Dentro da família? Dentro da família, o que o Conselho dizia antes é que era parentes até 4º grau. Quando se diz isso até 4º grau, fica uma coisa meio... O que é parente até 4º grau, né? Depois ele foi mais claro e falou que era parente até 4º grau, mas ascendente. Ou seja, você poderia ter como barriga de aluguel a mãe, você poderia ter como barriga de aluguel uma tia. Nessa última resolução agora de dezembro, ele ficou bem explícito, que é ascendente e descendente. Ou seja, você pode ter como barriga de aluguel a mãe, a filha, a tia, a sobrinha, primas. Então agora ficou bem mais claro. Isso representa um avanço, deduzindo que sobrinha, filha são mais novas, têm mais idade? Sim, além de ter essa possibilidade de você aumentar as chances de sucesso, ficou claro. Então agora não há necessidade de você recorrer, por exemplo, às sugestões dos conselhos regionais de medicina. Existe alguma exceção em que é possível que a barriga de aluguel seja de fora da família? Há casos, por exemplo, em que a mulher ela não tem parentes a quem recorrer. Ela não tem mãe, prima, não tem quem possa gestar o filho biológico, o filho dela. Nessas situações, há necessidade de se recorrer à autorização do Conselho Regional de Medicina. E existem casos, sim, em que isso é possível. Ela recorrer, por exemplo, e transferir o embrião para uma avó. Como que é o contato da clínica com a mãe de aluguel? Essa questão de barriga de aluguel é toda uma questão que envolve duas famílias, envolve 2 casais. Então, todas as vezes que há necessidade disso, a gente faz sempre uma reunião com os 2 casais, com os 4. Há necessidade de você ter um acompanhamento psicológico, porque você veja que a mulher vai engravidar, vai ter 9 meses de contato com esse filho e depois do nascimento ela vai doar para a mãe biológica. Então a gente faz esse contato constantemente, não só para ver essas questões do ponto de vista psicológico, mas também as questões do ponto de vista jurídico, as questões legais. O que é feito, por exemplo, para não se ter uma discussão depois de bebê nascer sobre a paternidade e a maternidade? Eu acho que por conta dessas questões jurídicas é que o Conselho Federal de Medicina ele limitou para parentes. Com isso, você diminui a chance de amanhã você ter um processo pedindo a guarda da criança e assim por diante. Então, a gente já faz uma consulta com os advogados, ficou mais simples. Antigamente havia necessidade de abrir todo um processo de doação, atualmente é mais simples, mas isso já é visto antes. O senhor falou de acompanhamento psicológico para barriga de aluguel, para mãe de aluguel, mas para o casal que foi procurar a clínica, que acompanhamento psicológico tem que ser feito? Quais são as dúvidas existenciais? O que costuma acontecer que exige esse acompanhamento? A questão, o acompanhamento psicológico ele é importante, não só pelo casal em si, mas principalmente pelo tratamento. Você veja que está sendo realizado um tratamento em que você não tem a certeza, a confirmação do resultado. É um tratamento desgastante, a mulher passa por medicações, exames de ultrassom. Então, o acompanhamento psicológico ele deve ser feito a partir do momento que se inicia o tratamento. Quem que pode doar o esperma e fazer a doação de óvulos? Quais são as restrições, a partir de que idade? As restrições da doação de óvulo
Ambas são anônimas, mas na questão de óvulo, tem que ser uma menina até os 35 anos de idade, não ser portadora de nenhuma doença, isso é investigado através de exames, não ter doenças familiares, não pode ter compensação financeira, ela não pode receber dinheiro para doar. Agora ela pode doar não só necessitando de fazer tratamento, mas ela pode também doar de forma voluntária e ter, como eu falei, até os 35 anos. As restrições para o homem é que a doação também, você não pode saber quem é que está doando, né? Ela é anônima, e no homem o limite é 50 anos de idade. Por que esses limites? 50 para o homem, 35 para a mulher? O limite é para se tentar minimizar doenças, principalmente doenças, patologias genéticas. Se sabe que as patologias genéticas, principalmente no caso das mulheres, elas começam a ter um incremento aos 35 anos de idade. Então, você limitando essa idade de 35 anos, você diminui a chance de patologias genéticas e você aumenta a chance também de sucesso, porque é um óvulo jovem, com uma possibilidade de resultar num bebê saudável maior. E o senhor citou que a doação não pode ser cobrada, não pode ser paga, não, remunerada de qualquer modo. Em alguns países existe a doação remunerada. Em alguns países você pode comprar óvulos, sim. E também não existe nenhuma possibilidade do doador vir a procurar a clínica alguns anos depois para saber conhecer os filhos, ou o filho querer conhecer o pai. Isso a lei não permite. Não existe nenhuma lei que, até o momento, que obrigue a clínica a dizer qual é o nome. O que o Conselho Federal de Medicina recomenda é isso, ele é anônimo, ou seja, a clínica não fornece a identidade nem de quem doa, nem de quem recebe. Uma situação que pode eventualmente ocorrer é você ter a doadora poder ser procurada pela filha lá da receptora para ser uma possível doadora de medula, por alguma coisa assim. Nessa situação, o que você pode fazer é colocar em contato o médico que está tratando lá da criança com essa mãe biológica, mas mantendo o anonimato. Ou seja, o anonimato ele é imprescindível, ou seja, não pode ser revelado de modo algum. Aqui no Brasil só existe a doação para a clínica e o estoque da clínica. Não existe um banco como existe de sangue. Existem poucos bancos de óvulos no mundo. Que eu conheça, existem alguns bancos de óvulos na Espanha. No Brasil, o que acontece é que a procura ela é muito maior do que a oferta. Então, se eu tenho hoje uma doadora de óvulos, com certeza eu tenho uma receptora. Ou seja, eu não vou ter óvulos sobrando para guardar e amanhã eu criar um banco de óvulos. E fora do Brasil, existem tratamentos de fertilização in vitro que são bancados pela saúde pública? Aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil, existem poucos serviços públicos, pouquíssimos. Existe. Mas são serviços que, com toda certeza, eles não conseguem dar conta da demanda. São serviços, em Ribeirão Preto, por exemplo, tem o serviço da USP. E fora do Brasil existe como se fosse o SUS oferecendo esse tratamento. Sim, com restrições. Existem países europeus em que eles oferecem o tratamento gratuito, totalmente gratuito, não só a parte médica, a parte laboratorial, mas também a parte de medicamentos, mas limitam a um número de tentativas. Nós vamos te oferecer até 3 tentativas. Aqui no Brasil, a clínica pode colocar um limite de tentativas. Apesar que não existe, a gente não necessariamente estipula um limite, você só pode fazer tantos. O limite acaba acontecendo de uma forma natural, porque não é fácil um casal fazer um tratamento, não dá certo, 2, 3, 4, 5. Chega um ponto em que ele mesmo estabelece o seu limite. E, para o senhor citar histórias, sem entrar nos detalhes, com nomes de pessoas, mas já aconteceu na clínica depois de muitas tentativas, finalmente conseguirem ter filhos, ou até de forma natural? O que já aconteceu na clínica? Nós já tivemos histórias assim,
casais, por exemplo, que conseguiram engravidar depois de 11 tentativas. Ou seja, 11 tentativas não é fácil. Esse casal, ela tinha 32 anos, ela foi conseguir engravidar aos 39 anos, porque ela também não podia fazer tratamento todos os anos. Então ela fazia, não dava certo, mas era persistente, passava alguns meses, ela voltava e fazia de novo. Tem outras histórias mais, assim, mais boazinhas, né? Ou seja, eu lembro de um casal do Paraná, foi na clínica e ela foi bem implícita. Ela falava, eu vim buscar o meu bebê. Eu falei, mas pode não dar certo. Ela falou, não, mas vai dar. Fez, engravidou, teve um filho. Passou 5 anos. Ela voltou e falou, eu vim buscar outro bebê. Eu falei, ó, não é porque deu certo uma vez que vai dar de novo, você já está 5 anos mais velha. Engravidou de novo. Ou seja, tem histórias e histórias, sim. Tem histórias boas e tem histórias que... Qual que é o intervalo de uma tentativa e outra? É um intervalo recomendado ou não existe prazo? Não, existe. Como o tratamento em si ele é bastante desgastante, como existe toda uma mudança no organismo, do organismo feminino, a gente geralmente aguarda um período para que haja um retorno do organismo da mulher às condições anteriores e para que ela também, do ponto de vista psicológico, ela se erga, ela esteja preparada para uma nova tentativa. Isso geralmente são 3 meses de intervalo. E existem casos em que a mãe que procurou esse tratamento depois veio a ter um filho naturalmente? Existem. Não é raro acontecer de alguém fazer um tratamento, engravidar e depois ter um filho naturalmente. Talvez, é o que eu digo, alguma coisa acontece que desliga e acaba engravidando. Eu lembro de um casal em que ela tinha 2 filhos de um casamento anterior e ele também 2 filhos. Os 4 filhos moravam com eles e eles queriam ter um filho dos 2. Fizeram um tratamento e ela engravidou de trigêmeos. Então, de 4 passaram a ter 7 filhos em casa. Passado 2 anos, ela engravidou naturalmente. Mais um. Hoje eles têm 8 filhos. Mas não tem uma explicação fácil de por que naturalmente ela conseguiu engravidar? Não. Na ciência? Não. É a mesma pergunta que me fazem com bastante frequência. A ansiedade dificulta engravidar? Eu que estou muito ansiosa, eu estou querendo ter filho, isso dificulta? A gente não tem essa resposta, se a ansiedade realmente atrapalha, mas existem essas histórias, ou seja, casais que adotam uma criança deixam de ficar ansiosos pela questão de ter filhos e aí engravidam naturalmente. Fazem tratamento, têm filhos, engravidam naturalmente. O senhor citou um casal que teve trigêmeos. Existe talvez até essa, não sei se é folclore, se é o estigma de que quem faz a fertilização vai ter gêmeos ou até trigêmeos. Isso acontece? Não. O número mais frequente de embriões que nós transferimos na clínica é de 2. Quando um casal, uma mulher, recebe 2 embriões e ela engravida, a chance dela ter gêmeos é 20%, a chance dela ter um filho é 80%. Então veja que a maioria, 80%, tem um filho. 20% é bem maior do que a chance de gestação gemelar natural, que é menos de 1%. Mas veja que é a minoria. Esse folclore de ter filhos, quem faz reprodução assistida, eu sempre digo que é muito simples de você entender, porque se um casal faz tratamento de fertilização e tem um filho, que é a maioria, se ele não contar para ninguém vai perguntar se ele fez fertilização. Mas experimente engravidar e ter gêmeos. Experimente engravidar e ter trigêmeos. Os seus amigos, seus parentes, os seus conhecidos, todos vão perguntar, fez fertilização? Então são esses casos que a gente fica sabendo. Quantas pessoas nós podemos ter, amigos, vizinhos, que têm um filho, que fizeram fertilização e a gente não sabe. Está falando sobre reprodução humana assistida, fertilização in vitro, inseminação artificial, aqui com o Dr. Marcos Moura. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta já. O programa Análise Direta está de volta, a gente fala de reprodução humana, de fertilização in vitro, barriga de aluguel.
Nossa conversa é com o Dr. Marcos Moura a respeito desse assunto. A gente já falou de barriga de aluguel, a gente começou a falar das regras, dos critérios para poder fazer uma fertilização in vitro, mas existem algumas limitações, né? Vamos falar um pouco de ética, né? De bioética. Por exemplo, a pessoa que vai fazer a fertilização in vitro pode escolher o sexo do bebê? Essa também é uma preocupação de que o Conselho Federal de Medicina já abordou isso desde as primeiras recomendações. A escolha do sexo do bebê, ela só pode ser feita, ou seja, ela só é indicada quando existem doenças relacionadas ao sexo. Então, se ter um filho do sexo masculino vai implicar em ter um filho doente, aí sim, você pode selecionar o sexo. A escolha pura e simples, não. É proibida, você não deve fazer. Eu acredito que uma das razões, que inclusive tem lógica, é o que você faz com aquele embrião de sexo indesejável. O que você vai fazer com uma menina se os pais não querem essa menina? Então o Conselho Federal de Medicina bloqueou. E também, se ele liberasse a escolha de sexo, pode ser que amanhã a gente passasse a ter como uma bancada de um supermercado que você escolhe também cor dos olhos, escolhe altura, escolhe perfil X, Y, Z. E isso não pode ser escolhido? Características, detalhes genéticos? Não pode. Geneticamente você pode, por exemplo, avaliar um embrião, através da biópsia embrionária, à procura de doenças, não para a escolha de sexo. Mas você pode procurar, por exemplo, doenças, porque aí você sabe que aquele embrião é doente. Então isso é permitido. Mas é possível, por exemplo, um casal escolher ou saber se um casal negro ter um filho negro, um casal asiático ter um filho asiático? Não. Ou seja, a escolha por outros perfis genéticos, etc., não é permitida. Qual que é a regra pelo conselho? Procurar doenças se houver histórico de... A questão do sexo é só essa, ou seja, se houver doenças relacionadas ao sexo. A questão genética, você vai procurar doenças genéticas no embrião, em caso de mulheres numa faixa etária mais avançada, em situações de histórico familiar de doenças genéticas, aí sim. Aí você é uma situação que você tem um maior risco de doenças. Aí você procura doença. E qual é o limite para a mulher receber a fertilização in vitro? Até com que idade ela pode engravidar de forma que não seja natural? O Conselho Federal de Medicina também ele estipulou isso, porque veja bem, o útero ele é uma estrutura passiva. Ele responde, mas ele é passivo. Você pode preparar o útero de uma pessoa de 60 anos de idade, 70 anos de idade e ela engravidar. Então ele é passivo. Então, em casos de doação de óvulo ou doação de embriões, o Conselho Federal de Medicina ele estipulou o limite de idade para a mulher de 50 anos. Porque a partir dos 50 anos ele entende que as chances de complicações, de riscos durante a gestação são maiores. Então esse é o limite, não é um limite rígido. Você pode ter um aval médico que diga que a mulher é saudável e que ela possa engravidar, mas há necessidade de você ter esse cuidado extra. O embrião que não é usado para fertilização, ele vai para a pesquisa? Ele pode ser usado na pesquisa? Pode. Depois de 3 anos que ele fica guardado, ele pode. Até os 3 anos, não. Ele é conservado, ele é mantido na clínica. Ele não pode ser doado. Pesquisa com qual finalidade? Principalmente células-tronco. Então esse é uma grande linha, porque as células-tronco embrionárias, elas são diferentes das células-tronco que nós adultos temos. Então ela teria um potencial em termos de diferenciação maior. E aí o que se procura é você ter a solução de uma série de patologias, apesar de que isso ainda é um campo que está no começo. Como curiosidade científica, o termo que o Conselho Federal de Medicina usa é criopreservar os embriões. O que é isso? Criopreservar é congelar. Então, o que o Conselho Federal de Medicina estipula é que o embrião ele não é descartado a fresco. Então, se por exemplo, uma mulher a gente consegue 10 óvulos. Se a gente fertilizar os 10 óvulos
Vamos imaginar que nós vamos obter 10 embriões, o que nem sempre acontece, né? Mas se eu tiver 10 embriões e a mulher deseja 2, que sejam transferidos 2, obrigatoriamente esses outros 8, eu sou obrigado a criopreservar, a guardar. Em tese, em quanto tempo um embrião resistiria nessa preservação? Não há limite. Nós tivemos, acho que faz um mês, faz pouco tempo, nós tivemos uma notícia do embrião mais tempo congelado que resultou no nascimento de uma criança. Foi na Europa, não me lembro o país, foi uma doação de embrião. Então foi um embrião que estava congelado há 25 anos. Então 25 anos congelado, ele foi doado para uma mulher e essa mulher engravidou e teve um filho. E o curioso é que essa mulher tem 26 anos. Então ela, teoricamente, é 1 ano mais velha que o filho dela. Pelas regras atuais aqui no Brasil, é possível usar um material doado depois da morte do doador? Não existe. Esse é uma seara que o Conselho Federal de Medicina ainda não entrou para saber o que fazer com o material congelado em caso de falecimento de um dos cônjuges. Por exemplo, a mulher quer ter um filho do marido que já morreu. Não tem clareza. Não. Esse é um campo que ainda não. Mesmo porque a gente ouve relatos internacionais aí de disputas, né? Ou seja, a mulher querendo o embrião que está congelado em caso de falecimento do esposo e a família do esposo dizendo que não, porque ela está interessada na fortuna do esposo, etc. No Brasil nós não temos nada. E mãe solteira? Mãe solteira consegue um embrião? Consegue. A grande maioria das mulheres que querem ter filho sem estar ainda num relacionamento estável, a grande maioria elas fazem com óvulos próprios. Ela pode receber um embrião doado, mas a maioria prefere fazer com óvulos próprios. Quais são as limitações, o diferencial de quando uma mãe solteira busca esse tratamento? Um acompanhamento psicológico diferente, o que é diferente? Não, na verdade, o grande empecilho aí é o sêmen, né? Ou seja, ela precisa de sêmen, ela não tem companheiro. Mas nesse aspecto, Renato, eu digo que a mulher tem uma grande vantagem sobre o homem, que é o fato de que a mulher, para ser mãe, ela não precisa de homem. Ela precisa de um espermatozoide, não de homem. O homem, para ser pai, ele precisa de uma mulher. Aí não tem jeito. Até para a gente nascer, a gente precisa de uma mulher. Então, a mulher que deseja ser mãe, ela precisa de um espermatozoide. Então, ela recorre a um banco de sêmen e pronto. Vamos falar um pouco do futuro. Como o senhor imagina que vai estar a fertilização in vitro, a reprodução humana assistida na tendência atual, como deve ser nos próximos anos? Cada vez mais natural esse tipo de fertilização in vitro? Eu não sei aonde que a gente vai parar. Lógico que nós precisamos de estabelecer limites para que a gente não extrapole aquilo que amanhã nós vamos identificar como não sendo ético, não sendo moral, não sendo legal. Eu não sei qual é o limite, mas o grande campo que realmente a fertilização está caminhando é nós entendermos o que acontece no processo de implantação, ou seja, a gente ter uma transferência de um embrião com uma certeza de sucesso de transferir 4 embriões, nós aumentarmos as nossas taxas, esse é o grande campo, ou seja, a gente conseguir entender a conversa lá do embrião com o endométrio. Esse é um dado interessante que eu acredito que a curto prazo a gente tem a resposta. E um outro campo que já foi promissor em experimentos animais é a utilização de células-tronco para, entre aspas, se fabricar óvulos, se fabricar espermatozoides. Hoje, um dos problemas, talvez, que possa ser discutido nessa área, seria um pouco o modismo da fertilização in vitro, quando uma celebridade procura? A gente sempre tem modismo na reprodução. Quando você cria uma técnica nova, é muito comum você utilizar essa técnica para se resolver todos os problemas. E com o passar do tempo, se observa que isso não necessariamente é verdade. Então nós temos muito modismo e nós temos algumas falsas interpretações. Por exemplo, a questão de você congelar óvulos. Então, isso é possível, isso o Conselho já autorizou, mas muitas vezes existe a falsa ideia de que eu vou congelar óvulos hoje
porque amanhã eu tenho certeza que eu vou usar esses óvulos e vou ser mãe. Não é verdade. Estamos chegando ao fim dessa entrevista, doutor. Queria que o senhor passasse o seu contato da clínica. Bom, muito obrigado primeiro pelo convite. Eu sou Marcos Moura, da Clínica Matrix, Ribeirão Preto. O nosso telefone é 16 3623 9060. Nosso site é o www.clinicamatrix.com.br, lembra Matrix com X. Nós temos uma página no Facebook, que é o Facebook/Clínica Matrix. E nós fazemos live no Facebook com frequência para discutir esses dados sobre reprodução, que eu acho que é muito interessante. Estejam à vontade para entrar em contato. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer foi todo meu. Foi um prazer e eu agradeço você também por nos acompanhar. Você pode rever essa entrevista e outras entrevistas na nossa página do YouTube, programa Análise Direta. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Acabou não?